Bom, vocês estão acompanhando, desde ontem o Bolsonaro riscou o fósforo aqui em Brasília, e, enfim, né, nós estamos agora com um conflito envolvendo os três poderes, né, porque você tem o presidente da República articulando com o senador o impeachment de ministros do Supremo. Então, isso no meio de uma conversa que envolve justamente todas as articulações para tentar minar a CPI da Covid, é disso que se trata. Então, eu abro aqui a nossa conversa para fazermos, né, as ponderações necessárias. Diogo, fica à vontade de questionar o senador Alessandro. Eu só gostaria de abrir, senador, com a pergunta. A gente até se falou ontem à noite, nós publicamos no site a sua posição, mas é importante para os leitores que não estão acompanhando tudo que sai, né, no noticiário, entender um pouquinho esta situação. Nós temos uma CPI, um pedido de CPI para instalação, por determinação do Supremo, em virtude de uma petição protocolada na semana passada por você e pelo senador Cajuru. Ele, inclusive, estava aqui na sexta-feira, deu uma entrevista para nós, e ele até mencionou que era contra qualquer tipo de ampliação do escopo dessa CPI. O que a gente viu no fim de semana foi justamente articulações para ampliar cada vez mais esse escopo, para incluir prefeitos, governadores. O objetivo, obviamente, a gente entende que sempre quando se quer investigar tudo, não se investiga nada. Mas o senhor fez um pedido de ampliação, mas não é bem esta ampliação. Por favor, explique para a gente, e aí, na sequência, o Diogo também fica à vontade aí para questioná-lo. Ok. O Brasil é esse país esquisito, onde as pessoas vão legislar, vão fazer lei, não se dão o trabalho de estudar as leis. Então, é fato que você tem que ter, para uma CPI, os três requisitos: assinaturas, fato determinado e orçamento, né? O pedido que está apresentado lá e que teve a liminar do ministro Barroso está dentro disso. Ele tem fato determinado, orçamento e as assinaturas. Qual é o fato determinado? A apuração do caos sanitário do Brasil através da gestão federal, citando especificamente o caso de Manaus, a falta de oxigênio, aquelas mortes terríveis que acompanhamos. O que eu fiz? Antes de qualquer maluquice de conversa do Cajuru, Bolsonaro, coisa que o vale, um dia antes, eu apresentei um requerimento de aditamento desse escopo para deixar mais claro aquilo que já é praxe em CPIs e está reconhecido pelo STF. Fatos conexos a esse principal podem ser apurados pela CPI. O que seria um fato conexo? Eu não posso apurar o caos de Manaus sem avaliar a atuação do governador do Amazonas e do prefeito da capital, que são os gestores responsáveis junto com o Bolsonaro, se eu for fazer os três gestores responsáveis. Então, isso é muito óbvio. Uma pergunta que eu tenho respondido também é por que fazer uma coisa já que ela é óbvia. E a gente está no Brasil, e no Brasil de hoje, radicalizado, então a gente tem que repetir e reiterar as coisas óbvias para que alguns entendam, porque são desinformados, e para que outros, que estão fazendo um papel de falsa vítima, tirem a máscara. Foi isso que foi feito ao longo do final de semana e teve esse atropelo desse diálogo, assim, maluco, para dizer o mínimo, do Cajuru com o Bolsonaro, que vai ter muitas repercussões. É uma coisa muito séria aquilo ali. Quando o senhor fala do óbvio, o senhor está falando justamente porque investigar fatos conexos ao assunto principal de uma CPI já faz parte da atribuição de uma CPI, não é isso? Só para a gente... Exato. Você pega a CPI mais famosa que a gente teve, CPI dos Correios. Ela é dos Correios porque ela começou apurando um fato específico dentro dos Correios. Acabou descobrindo o mensalão. Então, isso tudo é natural, só que, infelizmente, a gente tem muita gente desinformada, grupos radicalizados que não entendem o que está acontecendo, o que pode acontecer com a CPI, não entendem que uma CPI ou qualquer investigação ou qualquer processo não é contra pessoas, é para apurar fatos. Da apuração dos fatos, você chega nos responsáveis. A gente tem indícios hoje? Tem, mas você não pode partir do resultado, tem que começar um trabalho para que ele seja respeitado pelas pessoas, senão não vale nada, vai cair na vala da discussão radical entre torcidas organizadas.